começar a gravação. Oi, Silvana. Espera só mais um minutinho. Será que no outro você estava presente na aula de espanhol? Estava. E só tinha você ou tinha mais alguém? Tinha mais 2 pessoas, mas eu acho que eles não vão poder acompanhar, estavam com compromisso e não vão poder acompanhar a aula de espanhol. Aí a Bianca disse que não tinha problema, que iria ser gravado. Tá, então vamos começar aqui, porque hoje eu trago 2 questões, né? Sendo que uma delas ela é um pouco uma pena que elas não estejam aqui. Ela é uma questão que às vezes é recorrente na UERJ, né? E ela é uma questão que muitas vezes envolve cálculo matemático. Ela sai da concepção conceitual, né? Mas ela e acaba envolvendo cálculo matemático, que é a questão dos fusos. Calma. Dos fusos horários, sabe? Toquinho no sistema de fuso horário? Não, Mais ou menos, mais ou menos. mais ou menos. Não, não tem nada de grande dificuldade. Mas se a gente não tiver uma certa atenção, né, podemos nos complicar na hora de fazer esse cálculo, essa transformação. Tá bom? Então, vamos Eu lá. conheci fuso horário quando eu era criança, quando eu morava na Amazônia, que é a diferença de 1 hora daqui do Rio para Manaus, Para onde eu morava. Manaus, né? Isso. Pois então, hoje, né, a gente volta a ter a diferença de 4 fusos, quer dizer, não a diferença, mas a presença de 4 fusos na extensão do território brasileiro. Até 4? então, 4 fusos, né? Nós tínhamos até então, até 2013, na verdade, esse sistema. Então, eu vou contar toda a história para começar, né? Esse sistema, primeiro, do ponto de vista conceitual, tá? Do ponto de vista conceitual, ele é criado no final do século XIX, início do século XX, para dar conta dos problemas econômicos, das transações econômicas, uma vez que a economia mundial, a partir das novas tecnologias da comunicação e da mobilidade na circulação de mercadorias e pessoas, se tornou muito mais sofisticada, tá? Ou seja, trens, embarcações, né? Que substituíram o transporte que até então eram feitos por charrete, tá? E barcos de madeira. Então, o barco a vapor, por exemplo, né, ele vem a substituir o barco à vela, que era a força motriz do vento, né? Muitas vezes, quando um barco à vela parava e já não existia mais a mão de obra escrava, porque os escravos eram levados a remar naquele mar quando parava-se o vento. Agora, com a máquina a vapor, não haveria mais problema. Pode ocorrer inexistência do vento, que essa embarcação vai para qualquer lugar, pois a energia a ser usada é o carvão mineral. Então, acabou. Mas depois, mais à frente, foi sendo substituída, né, por diesel e, enfim, aí os navios começam a circular maior e por isso mesmo levando mais mercadorias. Tá? Por outro lado, também a questão da máquina a vapor, né, em terra, ou seja, a locomotiva, que é a expressão máxima da primeira revolução industrial, transporta numa velocidade muito grande, uma grande quantidade de mercadorias, de pessoas, e numa velocidade bem diferente de uma charrete, né, que a capacidade não só é menor, levando em consideração que os primeiros automotivos, né, os carros surgem no ano de 1904, tá, assim, mais efetivamente, com a indústria Ford. Então, tinha isso. E não podemos deixar de mencionar aqui a própria telecomunicação. Né? A gente sai da coisa muito simples, né, de comunicação, uma carta, né? E aí agora a gente tem um telégrafo, mais à frente logo telefone. Então, tudo isso gera uma série de problemas nas transações que elas
cada vez mais vão ficando, ainda que não tenha esse fenômeno nesse momento, você precisa ficar muito claro na sua cabeça, Silvano, mas ela começa a existir um certo encurtamento da economia mundial, encurtamento no sentido de aproximação, as economias começam a se aproximar, e o que eu quero dizer é que não podemos, nesse momento, cometeríamos o que, vamos dizer assim, um anacronismo histórico. Não há uma globalização ainda no sentido que as empresas que estão gerando essa aproximação, que as empresas estão ditando como é que vai funcionar a economia mundial. O Estado ainda é forte. Essa coisa das empresas, que é uma característica da globalização, ela vem se dando mais de 1990, né, final de 90 para cá. Enfim, por tudo isso, precisava se ajustar o sistema de horários dos relógios no mundo. Porque como a Terra é circunsférica e está numa dinâmica de movimentação circular constante, né, a uma velocidade de 1.666 km por hora, tá? Não é uma velocidade pequena, né? 1.666 km por hora. Só para você ter uma ideia, um avião supersônico a jato, que esses que rompem a barreira do som, eles viajam a um pouco mais de 1.000 km por hora. Então, é uma velocidade bem maior do que a velocidade de um supersônico. E como é que se faz esses cálculos todos, né? E por isso que eu estou dizendo que envolve a questão da matemática, porque o sistema de fuso horários é um cálculo físico-matemático em função dessa movimentação de rotação da Terra. Então, assim, se você tiver alguma coisa aí para anotar, Silvana, primeiro, a primeira associação que você tem que fazer, tá? A primeira associação é botar com o sistema de fuso horário, tranquilo. Não, pode ficar tranquilo. Espera. A primeira associação que você precisa fazer é o sistema de fuso horário está vinculado ao sistema de rotação, ao movimento de rotação da Terra. Tá bom? Ok. Uma outra associação necessária para quando você se deparar, e vai se deparar com questões voltadas para o sistema de fuso horários, será que as leituras do fuso horário serão sempre feitas a partir das coordenadas geográficas conhecidas por nós como meridianos. Daí o principal meridiano de Greenwich. Ou, em outras palavras, né, a partir das longitudes, tá? Nunca usando latitude. Quando eu quero ler ou fazer qualquer cálculo de fuso horário, eu uso os meridianos, eu uso as longitudes. Show? Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu descubro, né? Como é que eu faço esse cálculo? A princípio, eu pego e vejo o seguinte. Uma outra coisa que é importante. Cada fuso horário, tá? Tem nele contido a distância. Um fuso horário é igual à distância em graus, tá? A distância de um fuso horário tem a mesma distância em graus de 15 graus. 15 graus. Você sabe por que tem 15 graus? Não faço Não, ideia. né? Então, esses são cálculos matemáticos que são simples. A Terra é projetada, tá? É projetada numa crença, e obviamente uma crença comprovada, tá? Que ela é circunsférica. Se ela é circunsférica, essa projeção é que ela seja que ela tenha 360 graus. Show? Para dar a volta no seu próprio eixo, que o movimento de rotação é esse, é a Terra dando uma volta sobre o seu próprio eixo,
A Terra leva um período de quantas horas para dar uma volta sobre o seu próprio eixo? 24 horas. 24 horas. Então, eu quero saber quantos graus tem dentro de um fuso horário. Para isso, basta que eu faça que cálculo? Pegar os 360, dividi-lo pelo tempo que a Terra leva. Então, 360 dividido por 24 horas, 360 graus dividido por 24 horas, que é o período que a Terra, em tempo, né, em horas, minutos, segundos, basta que eu divida, porque esse é o tempo, ou melhor, essa é a equação que eu vou utilizar para descobrir qual é a distância em fusos. Então, dividindo 360 por 24, que é o tempo, eu vou descobrir que a cada hora a Terra avança em graus, 15 graus. Tá? 15 graus. Então, você pode botar aí, ó, 360 dividido por 24, né, ou põe um fuso é igual a 15 graus. Como eu consigo isso? Como é que eu sou? Né? Que 360 graus dividido por 24 é igual a 15 graus. E cada grau que possuímos na Terra, né, ele tem uma distância em quilômetros. Tem uma distância em quilômetros. Tá? Como é que eu também descubro essa distância em quilômetros? Você não precisa entrar nesse detalhe, mas se eu pensar que a circunferência da Terra em quilômetros, é de aproximadamente 40 mil quilômetros, tá, Silvana? É isso que vai dizer para a gente que se eu pegar 40 mil quilômetros e dividir por 360, eu vou encontrar em cada grau, estou dividindo quilômetro por grau, né? 40 mil por 360. Eu vou descobrir que em cada grau eu tenho aproximadamente aí 111 quilômetros. 111 quilômetros, dividindo 40 mil por 360. Então, eu descubro que cada grau tem 111 quilômetros aproximadamente. Ora, se um grau tem 111 quilômetros, eu imagino, ou imagino não, faço uma conta aí matemática, né? Que é multiplicar esses 111 pela quantidade de graus encontrada no fuso. Qual é a quantidade de graus encontrada no fuso? 15. Então, multiplicando 111 por 15, 111 por 15, eu tenho aí aproximadamente 1.666 quilômetros. Portanto, eu sei que, aí voltando ao que eu tinha te afirmado, agora só mostrei matematicamente. Portanto, eu sei que a Terra avança a cada hora 15 graus, a uma velocidade de 1.666 quilômetros por hora. Ao final de 24 horas, a Terra deu a volta, né? Ela completou esses 360 graus, ela percorreu 40 mil quilômetros, tá? No seu final do dia, obviamente nesta velocidade, tá? Ela poderia completar, se a velocidade fosse menor, num espaço de horas maior, tá? Ou, se a velocidade fosse muito maior, ela não teria 24 horas, mas teria, por exemplo, se tivesse 3.200 quilômetros por hora, né? A Terra completaria esse mesmo percurso em 12 horas, esses 40 mil quilômetros. Aí você pode até fazer a seguinte pergunta, mas, professor, né, por que, então a gente não é lançado igual uma pipoca para fora da Terra, né? Porque, pô, imagina, a Terra está rodando nesse momento que a gente está conversando aqui, a gente tem essa impressão que nós estamos paradinhos, né? Mas não estamos. Está fixo aqui. Mas é porque existe a lei da gravidade. Se não existisse a lei da gravidade, agora tanto eu quanto o Silvano estaremos dando passeio, não sei se aqui, mas provavelmente aqui com certeza não, mas no espaço em algum outro lugar. Então, como é que eu calculo essas distâncias? Isso era um grande problema para a época, né? Eu vou primeira coisa, e aí eu vou botar que gostaria que você escrevesse aí no seu caderno, passo a passo, escrevesse passo a passo,
para o cálculo do fuso horário, para a descoberta, como quiser, para o cálculo do sistema do fuso horário. Passo 1, tá, Silvana? Passo 1. O primeiro passo que a Silvana vai precisar dar, tá, Silvana, é verificar se a distância é melhor. Vou fazer o seguinte, é porque eu já estou tentando direcionar, mas é para a questão que eu quero te apresentar, mas aí ia perder um passo. O primeiro passo que você vai dar é se ver que normalmente vem duas informações, tá? Dois posicionamentos, a cidade A e a cidade B. Porque, como eu te disse, o que existia era o problema de comunicação entre a cidade A e a cidade B. Então, preciso resolver. Então, você vai ter que verificar se cidade A ou cidade B, ou se os pontos dados estão dentro do mesmo hemisfério. Então, essa é A e B estão no hemisfério, localizada dentro do hemisfério ocidental e hemisfério oeste. A e B estão no mesmo hemisfério, leste. Né? Essa é a primeira coisa. Ou se estão em hemisférios diferentes. Tá? Esse é o primeiro passo, verificar se estão os dois pontos do problema estão no mesmo hemisfério ou estão em hemisférios diferentes. Por quê? Porque isso vai mexer, tá, na sua base do cálculo. Primeira verificação, você vai mudar os cálculos de acordo com essa identificação. Tá? Então, você vai ter que verificar. Tá, os dois pontos estão no hemisfério iguais ou em hemisférios diferentes? Supondo que eles estejam no mesmo hemisfério, tá? Que eles estejam no mesmo hemisfério, sempre você irá utilizar na sua operação para descobrir a distância entre eles, sempre você irá usar a subtração. Estando no mesmo hemisfério, o cálculo matemático sempre será de subtração, para descobrir a distância, né, de fuso entre fusos entre eles. Quando estiver em hemisférios diferentes, por exemplo, Brasil e China. O Brasil está no hemisfério oeste, a China está no hemisfério leste. Então, a distância entre eles sempre será feita pela adição, soma. Mas para que isto não fique decoreba na sua cabeça, Silvana, é preciso que você entenda uma coisa. A Terra é circunsférica. A metade do planeta são 180 graus, já que nós falamos, né? Então, tem um hemisfério que tem 180, outro hemisfério 180 graus longitudinal. E no meio, 0 grau. Então, eu sempre vou contar, estou lá, 0 para cá, para o oeste, negativo. Tá? Negativo. Ora, se eu estou para cá, eu tenho que somar, sei lá, porque começa 0, 15, 30, 45, 60, 75. Para cá, 0, 15, 40. Para eu descobrir a distância, quando estão em hemisférios diferentes, eu preciso somar esse bloco daqui com este bloco daqui. Agora, quando estão no mesmo bloco, eu não vou somar. Eu vou subtrair para ver qual é a distância em graus. Deu para entender isso? Sim, sim. Tranquilo? Então, Tranquilo. vamos lá. Segundo passo que a Silvana precisará dar para descobrir, né? Somado ou encontrado a distância em graus, né? Vamos supor, ponto A e ponto B estão, né? Aí você vai escrever, inclusive, um cálculo matemático, ponto A e ponto B estão no mesmo hemisfério. Então, você põe caso 1, estão no mesmo hemisfério. Tá? E aí você pode botar o hemisfério que você quiser. Vamos lá, hemisfério oeste. Tá? Vamos trabalhar o nosso caso aqui.
Cidade A. Cidade A está a uma distância de Greenwich, né? 75 graus. 75 graus oeste. Tá? 75 graus oeste. A. A cidade B está a uma distância de 30 graus oeste também, porque estão no mesmo hemisfério. Tá? Não foi esse o caso que a gente trabalhou? O que eu te mostrei, o que eu te disse? Qual é a operação que você vai ter que usar para descobrir essa distância em graus quando as duas cidades, ou os dois pontos, estão no mesmo hemisfério? Subtração. Subtração. Então, você vai diminuir 75, ok? De 15. De 15. Qual foi a distância em graus entre essas duas cidades? 50. Não, 50 não. 75 de 15. Se eu falei 25, desculpa. Pode ter falado. Não, eu que entendi errado. 60. 60 graus. Tá bom? 60 graus. Bom, o que te falta descobrir nessa questão? Quantos fusos tem? Né? Você já sabe a distância em graus. Agora você quer saber a distância em fusos, que afasta. Né? A distância horária em fusos. Eu não te disse que cada fuso tem 15 graus? Não foi isso? Portanto, eu vou dividir esse resultado aí de 60 por 15. Se eu divido 60 por 15, para a gente ganhar tempo aqui, Silvana, eu vou encontrar 4 fusos, porque 4 vezes 15 é 60. Show de bola? 4 Reserva fusos. 4 fusos. Beleza? Vamos para um outro caso, agora caso 2. Aí você põe caso 2, hemisférios diferentes. Ok. Beleza? Cidade A está a 30 graus oeste. Uhum. 30 graus oeste. Cidade B está a 60 graus leste. Ok? 60. O que eu te disse quando estou em hemisférios diferentes? Qual é a operação que eu uso? Adição. Adição. O que eu vou fazer? 30 mais 60 vai dar 90 graus. Então, eu vou fazer 30 mais 60. Vou encontrar a distância em graus entre elas, né, a 90 graus. Beleza? Show de bola? Eu quero descobrir, mas o meu ideal é descobrir a distância em fusos, não é isso? O que eu vou precisar para descobrir essa distância em fusos? Olha o exemplo anterior. Dividir por 15, e cada Dividir fuso. por isso. Eu vou dividir essa distância, esse resultado de 90, por 15. Vai dar 6. Vão dar 6. Ótimo. Então, a distância entre A e B, neste caso, são de 6 fusos. Ok? Ok. Beleza? Agora, vamos partir para uma situação hipotética, mas que vai existir na realidade. Por exemplo, se você for fazer um voo, né? Se for viajar para um outro lugar. Vamos pegar o caso 1. O caso 1. O relógio do caso 1, tá? A cidade A estava em 75, ok? 75 graus, não era isso? Sim. E a cidade B, estava em 15 graus. Não foi esse exemplo que eu te dei? Não foi 15? Não, foi 30. Não. Cidade do caso A, que a gente até chegou a 60. Ah, é isso aí, é 15, porque eu tinha posto 30.
Então por isso que a sua conta acabou lá dando alguns problemas. Uhum. Então, A está em 75 graus e B 15. 15. Escolhe um dos lados, Silvana. Escolhe um dos lados para eu informar a hora. Escolhe um dos lados, A ou B? B. B é 15, não é isso? 15. 15. Suponhamos, tá? E aí, Silvana, talvez você vai precisar escrever lá embaixo, fazer uma linha reta, põe dois tracinhos na vertical. Escreve B, 15 graus, que você já sei, A, 75, né? Em cima de 15 graus, você põe aí, por favor, 10 horas da manhã. Uhum. Ok? Silvana quer ir para a cidade A, ponto A. Show? Silvana sabe, já fez todos os cálculos, que quando Silvana estiver, né, o seu relógio marcando 10 horas da manhã na cidade P, a Silvana quer saber que horas será, ou que horas estará marcando no relógio da cidade A, que está a 75 graus, correto? Qual foi a distância que Silvana descobriu ao fazer o cálculo entre essas duas cidades? A distância em fusos, horário. Em fusos foi 4 fusos. 4 fusos. Agora imaginemos, qual é o movimento, qual é o sentido de rotação da Terra, Silvana? É de oeste para leste ou de leste para oeste? Pensa, a luz do Sol nasce primeiro no Atlântico ou depois do Atlântico? Quando pensemos em termos de rotação, quando aqui são 6 horas da manhã, aqui no Brasil, você acha que na Europa já está avançada a hora? Ou está atrasada? Ainda vai nascer o dia? Acho que já está adiantado, né? Já está adiantada, já estão mais à frente. Portanto, o sentido de rotação da Terra é de oeste para leste. De oeste para leste. Isso é uma informação importante. O sentido de rotação da Terra é de oeste para leste. Agora eu vou te abandonar, Silvana. Vamos lá. Olha, você está com duas cidades aí, P e A. O seu sentido é de oeste para leste, que você quer percorrer, ou é de leste para oeste? Eu sou péssima nisso. Então, o seu sentido, você tá, é de oeste para leste. Opa, desculpa, de leste para oeste. Você está da parte leste, tá? E quer ir para o oeste. Pensa assim, ó, Silvana, quando você quiser pensar esse oeste vai estar sempre o seu braço esquerdo. Pensa, oeste é meu braço esquerdo e o leste é meu braço direito. Posicionando os braços nos dois pontos dados aí, você vai ver que você está no leste e quer ir para o oeste, correto? Correto. Só que eu disse para você, que o sentido de rotação da Terra é do seu braço esquerdo para o seu braço direito, tá? O que você acha que as horas vão estar na cidade A, que é essa de 75, adiantadas ou atrasadas? A Terra está girando no sentido do teu braço esquerdo para o teu braço direito. Vai estar atrasado. Vai estar atrasada. Excelente. Isso aí, vai estar atrasada. Atrasada quantos fusos que você já achou? 4. Então, o que você, Silvana, vai fazer? Vai pegar 10. O que eu disse quando está no mesmo fuso? O que se faz? Subtrai. Então, Silvana vai pegar
como está atrasada, está atrás, Silvana vai pegar 10 menos 4. Que hora vai estar na cidade A? 6 horas. 6 horas. Então, Silvana vai ligar para qualquer pessoa e vai dizer o seguinte: olha só, eu tenho um voo, aí imaginemos, olha só, eu estou saindo aqui, e aí é um pouquinho mais complicado ainda. Eu estou saindo daqui, o relógio está marcando 10 horas da manhã. Eu sei que o relógio daí, como eu entendo de fuso horário, está marcando 6 horas da manhã, ok? O meu voo leva 2 horas de viagem até aí. Que horas você vai chegar nesse local que é A, Silvana? Às 8? Às 8. Às 8. Você vai chegar em A 8 horas no relógio de A. Se você Sim. pegar, você tem uma filha, não é isso? Que você disse que tem uma filha uma vez? Um casal. Um casal. Se você ligar para um dos dois e você ligar, filha, que horas tem aí? Eles vão te informar que em B está marcando o relógio meio-dia. Então, meio-dia, 8 horas. Não continua a distância de 4? Sim. Percebe? Uhum. Agora vamos pegar o outro caso que a gente fez. Né? O outro caso era 30, não foi isso? 30 e 60, não foi? Isso aí. Em hemisférios diferentes. Lembra disso também, não lembra? Sim. Agora, a gente começou até por um caso mais complicado. Vamos botar um caso mais fácil, tá? Já que a gente separou os hemisférios. Na cidade A, que nós vamos falar que é essa de 30 a oeste, o relógio está marcando 12 horas. Show? E na cidade B, que nós botamos 60, não foi isso? Uhum. Você quer saber, põe um ponto de interrogação, você quer saber que horas tem aí. Silvana já é sabedora da distância em fusos entre essas duas cidades. Porque Silvana, o que ela fez? Ela pegou 30 mais 60, encontrou 90, descobriu a distância em fusos dividido por 15. E me apresentou aí como resultado 6 fusos, não é isso? Sim. Que horas então vai estar lá à frente, Silvana? Já que a Terra, agora olha só, pega os teus braços e olha. Você está no teu braço esquerdo, correto? Você está aí no teu braço esquerdo, 30 graus. Você quer ir para o teu braço direito, que é leste, correto? Você quer ir para o teu braço. A Terra não diz que a Terra gira no sentido oeste para leste? Sim. Portanto, as horas que estão no teu braço direito vão estar o quê? Adiantadas. Concorda comigo? Não é concordar por concordar, não. É no sentido de entender mesmo. Estão adiantadas. Então, o que a Silvana vai fazer? Silvana vai saber que as horas, se elas estão adiantadas, Silvana vai ter o quê? Somar ou subtrair? Somar. Somar, correto? Uhum. Então, você vai pegar essa hora que está marcando em B, em A, desculpa, que é meio-dia, e somá-la aos 6 fusos. Que hora que Silvana chegará lá na cidade que está a 60 graus? 6 fusos. 6 fusos, não foi isso que você encontrou? Ao dividir 90 por 15? Então, você somar meio-dia, 12 horas, né? Mais 6. Portanto, Silvana chega às 18 horas lá no ponto. Tá? Chega às 18, não, desculpa. Vamos corrigir que isso é uma falha grande da minha parte, não da sua. Não chega às 18. O relógio, quando estiver marcando 12 horas nesse lugar A, que nós estipulamos como sendo 30 graus oeste, estará marcando, ao mesmo tempo, lá em B, 60 graus, 18 horas.
Agora, imagina como isso veio facilitar a vida, né? Por quê? Porque às 18 horas eu já fechei o comércio. Não adianta me mandar mais ligar, que eu já fechei às 18 horas. Então, Silvana me liga. Então, por exemplo, se a lei de funcionamento do meu comércio no meu país, eu aqui, o Tonico, estou localizado aí a 60 graus oeste, e você está localizado a 30 graus, né? Conforme você botou aí, né? 30 e 60, não foi isso? Você está 30 oeste, eu estou 60 leste. Aí você, vou passar um fax para o Tonico, porque ele vai ver agora, logo isso, pum. Só que na minha terra, fecha-se às 17h30. Eu não vou ter como ver ao meio-dia da sua terra esse fax. Um e-mail, né, professor? Oi? Passar um e-mail, né? Esse. Fax já era. Verdade. Mas sabia que hoje o fax ainda tem algumas empresas que possuem, mas porque documentos muito grandes que precisam, mas enfim. Mas você pode mandar em PDF, enfim, mas eu não vejo mais. Eu não vejo mais. Aliás, é o que a gente hoje, inclusive, se cobra, justamente por conta disso aqui, né? O WhatsApp, que você vê, né? Porque o e-mail eu posso dizer, não vi. Né? Como também pode ser assim, mas no WhatsApp eu trabalho inconscientemente. Pô, estou mandando o WhatsApp meio-dia para ele, ele não está me vendo? Que história é essa? Né? Ele não pode ver lá. A gente não tolera mais, né? Inclusive, essa distância em fuso horário. Né? O WhatsApp veio para quebrar essa distância em fuso horário. Ela continua a existir, o movimento de rotação continua a existir, a Terra não parou. A única coisa que mudou foi que o meu desejo tem que ser atendido imediatamente, independente do funcionamento de fuso horário. Ok? Ok. Só que aí, Silvana, existe um outro problema ainda nesse sistema de fuso horário, tá? Que é o seguinte: todas as vezes, isso é uma observação importante, tá, querido? Como é que eu vou te explicar isso? A Terra tem 360 graus, como eu te disse, ok? Tem esses 180 graus que estão a leste, tá? Que estão a leste, e que vão até os 180 graus lá no meio do Pacífico, tá? Lá perto das Ilhas Fuji, Tuvalu. Existe um momento, então, que os dias, por conta do movimento de rotação, eles mudam. Então, como se eu estou no Japão, agora, por exemplo, se eu pensar no Japão agora, aqui são 20h45, aqui no Brasil. O Japão está a 12 fusos horários à nossa frente. O Japão já está no dia seguinte. Eles já estão no dia 26 de fevereiro. Então, quando eu faço um cálculo nesse sentido, eu tenho que tomar sempre ciência de que se a distância do fuso horário for acima de 12, no caso dos países que estão depois de Greenwich a leste, então, por exemplo, o que vem depois de Greenwich? É uma cidade que fica na Inglaterra, tá? Que tem um observatório chamado Observatório de Greenwich, tá? Então, tem lá. Se eu estou em Moscou, o dia nasce primeiro em Moscou para depois nascer em Londres, tá? Ou no Observatório de Greenwich. O dia nasce antes, por exemplo, em Pequim, do que em Moscou. Então, quanto mais a leste eu estiver, eu vou iniciar primeiro em ver o Sol. Certo. No entanto, existe um momento em que quem está muito mais a leste de mim ainda está atrasado. Por quê? Porque eu rompi a barreira dos 12 fusos. Eu rompi a barreira. Então, essa pessoa, quando rompe a barreira dos 12 fusos, a minha distância a leste fica 12 fusos além, fica para 13 fusos, é sinal que ela está
ainda do dia anterior. Então, as pessoas que estão, por exemplo, em Moscou, agora, tá? Elas estão no dia 26, né? Moscou não, mas no Japão, elas estão no dia 26, tá? No dia 26 de janeiro, ou de fevereiro. Só que quem está na Flórida, nos Estados Unidos, que está inclusive atrás da gente, ainda que olhando o mapa assim, né? Olhando o globo, você possa, olhando mais a leste, você vê Japão indo logo à frente, o Oceano Pacífico e depois a Flórida, a galera que está na Flórida ainda está no dia de hoje. Ainda te digo mais atrasada do que nós. Se o nosso relógio está marcando agora 20h40, eles devem estar no horário 4 da tarde. De que dia? Dia 25. Então, fique atento a essas questões, porque em alguns momentos vão aparecer, e normalmente são nessas questões que eles trabalham, eles são capciosos nisso. Eles colocam a mudança de data. Por quê? Porque foi montada, né, em função disso, um meridiano imaginário, assim como o Greenwich é um meridiano imaginário, que se chama Data da Internacional da Mudança Linha Internacional da Mudança de Data. Tá? A linha internacional da mudança de data passa lá no meio do Pacífico. Ela só consegue ser vista num mapa. É uma linha representada, ela não existe. Sim. Mas daquele ponto da frente para mais a leste, na verdade, as pessoas estão atrasadas. Elas estão no dia anterior. Tá? Da mesma forma, se eu olhar, estou lá na Flórida, nos Estados Unidos, e quiser ir para a minha direção oeste, ou seja, caminhar da América para o Pacífico e do Pacífico chegar à Ásia, eu fazendo um cálculo desse, ao eu atravessar essa linha imaginária, eu vou chegar, né, como se eu brincasse, eu vou chegar no futuro. Por quê? Eu saí do dia 25, peguei um avião, atravessei a linha, voltei, né? Eu estou voltando atrás, estou indo para o oeste. Aí eu estou imaginando, essa galera está mais atrás. Mas como eu mudei, passei pela linha, essa galera, na verdade, está mais à frente. Eu fui para o futuro. Deu para entender isto? Sim, sim. Beleza? Então, aí eu vou agora compartilhar com você um exercício fácil da UERJ, mas que, para a galera, na época, não foi tão bom, assim, tão fácil, não. Tá bom? Então, vou aqui pegar, cadê esse exercício? É o exercício 52. Deixa eu olha aqui, compartilhar. Eu vou buscar aqui a questão. Você está vendo a UERJ, né? Consegue Estou ver aí? vendo. Então, sim. Questão 52. Vou deixar você fazer sozinho. Vamos lá. Trabalha assim, ó. Tem 2 pontos que estão sendo dados para você. Arredonda esses pontos, inclusive, né? Assim, tira esse 30 minutos, tá? Só trabalha com os graus, 74 graus leste, 134 leste. E leia a questão.
Letra B, 4? Letra B, 4. Boa, Silvana. Agora eu vou aproveitar a mesma questão, tá bom? Então, vamos ver o seguinte. A chinesa Silvana Xin, tá? Silvana Xin está localizada no ponto extremo oeste do território, tá? 74 graus leste. O chinês Tony Qin está a 134 graus leste. A chinesa Silvana ligou para o chinês Tony Qin, tá? Às 10 horas da manhã, do ponto da fala dela, da cidade dela, tá bom? Que é essa localização aí, dada em 74 graus. Para a cidade do chinês Tuniquim, 134. Que horas marcava, sendo que o relógio dela marcava às 10, que horas marcava o relógio, levando em consideração as informações da questão, que horas marcava o relógio do Tonico, do chinês Tonico, Silvana? Conseguiu? Não, esse eu não consegui, não, professor. Não? Não. Então, vamos lá. Esse Tunico não é fácil, ele te deu uma questão capciosa, uma questão perigosa. O que eu te disse? Né? Que você deveria obedecer as informações da questão, não é isso? Não foi isso que eu te disse? E a questão essa questão diz o seguinte, que a China possui apenas um fuso horário, apenas um horário oficial para todo o território nacional. Tá? Apenas um horário oficial. Apesar de Silvana e Tonico estarem em pontos longitudinais distantes e diferentes, se o relógio da Silvana marca 10 horas, lá na China, o meu também vai marcar o quê? Horas? 10 horas. Concorda comigo? Eu não prestei atenção nesse ponto aí de só ter um fuso para o país inteiro. Por isso que eu disse, observa as informações da questão. Agora, se você não levasse em consideração as informações da questão, fosse dada para você meramente esses pontos de localização e sequer te falasse que fosse China, portanto, Silvana não me informou que é China, não me informou que usa só um horário oficial para todo o território nacional, o que a Silvana faria? A Silvana faria exatamente o que ela já tinha meio caminho andado. Ela já sabia a distância em fuso horário, não já sabia? Sim. São 4 fusos. A Silvana quer saber uma hora que está para oeste ou mais para leste dela? Silvana estaria mais para quem?
Para leste? Para leste, né? Você estaria indo cada vez mais para a sua direita. Ora, então as horas vão estar adiantadas ou vão estar atrasadas, Silvana? As pessoas estão mais a leste de você. Elas vão estar mais que adiantadas ou atrasadas? Lembra, o Sol nasce a leste. Essas pessoas vão estar, que estão, no caso, o Tunico, ele vai estar mais adiantado em termos de horas ou mais atrasado? Adiantado, né? Porque se nasce a Adiantado. leste. Isso, se o Sol nasce a leste, eu vou estar mais adiantado. Portanto, o que a Silvana restaria fazer a Silvana? Pegar 10, ok? E somar mais 4. Se a China tivesse um conjunto de fuso horários, ok? A Silvana, ou no caso o Tunico, Silvana liga para o Tunico estaria às 14 horas, né? Já que Silvana está às 10. Ok. Entendeu, querida? A gente vai fazer o seguinte, a gente fica por aqui. Isso não é assim, é fácil, mas não é fácil, né? Parece fácil, mas não é fácil. É uma coisa assim que as crianças brincam com uma música, mas é Parece difícil. fácil, mas é difícil. Se a gente não ficar atento. Mas é muito fácil, porque tem, obviamente, algumas questões que elas são do ponto de vista conceitual, mas essas questões que eu te apresentei são do ponto de vista matemático. Ela é uma questão muito mais matemática, de raciocínio matemático, e muito menos conceitual, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir, até tenho várias. Vou separar só questões para a próxima aula, se você já quiser treinar, né? Só de fuso horários, tá? Porque são questões que caem na UERJ. Quase todo ano cai uma questão de fuso horário. Tá bom? Tá ok, professor. Obrigada. E, assim, só me apresentou muitas coisas que eu não sabia, principalmente em relação à China. Então. Então, isso que bom. Fico feliz por isso. Tá bom, querido? Tá ok, professor. Obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite. Um bom final de semana para ti e para tua família. Tá bom? Ok, Tudo de bom. obrigada. O senhor também. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu parar aqui.